Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quarta-feira, 27 de setembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo uma mesa de debate com o tema A luta dos trabalhadores contra as privatizações e Tarcísio. Essa foi uma mesa organizada pelos estudantes do curso de História, em greve, contou aí com a participação de alguns convidados e faz parte das atividades de greve da USP, também visando fortalecer a greve do dia 3 de outubro, que vai ser uma greve aí dos metroviários, dos trabalhadores da CPTM, os trens de São Paulo, e também dos trabalhadores da Sabesp, empresa de água e saneamento do estado de São Paulo. Existe essa luta conjunta aí contra os ataques privatistas do Tarcísio, outras categorias podem se somar, e essa atividade de hoje fez parte aí da tentativa de construção da luta em conjunto com os estudantes da Universidade de São Paulo que estão em greve, né? Nós do Mesa de Debates estamos cobrindo essa greve, esse vídeo mesmo faz parte também dessa série de conteúdos sobre esse tema, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor o que está acontecendo. Dos convidados, né, dessa mesa, a gente conseguiu algumas entrevistas e fiquem agora com então as entrevistas que a gente conseguiu nessa atividade. Eu estou aqui com o Pablito, do Sintusp, ele do MRT, nossa classe, e eu queria saber qual que é a importância de unificar as lutas contra a privatização junto da luta da greve da USP, qual é a relação que existe entre essas lutas do estado de São Paulo para vocês, e qual que é o caminho que vocês veem aí para conseguir de fato vitórias contra o governo do Tarcísio, a reitoria da USP, enfim. Qual é o caminho aí que vocês acham que deve ser tomado nesse momento da greve da USP e para ter uma conquista? Então, acho que é preciso unificar porque ela é parte de uma mesma luta, né? A reitoria está avançando no projeto de desmonte e privatização, não apenas na USP, na Unesp, na Unicamp também. E isso está totalmente alinhado com o que o governo Tarcísio vem fazendo, defendendo uma aproximação maior ainda das universidades ao mercado, ao setor privado, né? Aos empresários, para colocar todo o conhecimento, as pesquisas a serviço dos lucros dos empresários. Isso não está desassociado do que o Tarcísio vem fazendo no metrô e na Sabesp e CPTM, que na prática é privatizar a Sabesp e a CPTM para entregar todos esses serviços na mão de empresários multinacionais, alguns deles, inclusive, que têm relações até mesmo aqui na USP, né? E que estão assumindo com a privatização, serviços públicos para poder enriquecer e ampliar a precarização, a terceirização, né, que a gente também sofre aqui na universidade. Então, na nossa Assembleia, a gente aprovou a adesão ao dia 3, por considerarmos que é parte de uma mesma luta. Estamos apoiando toda a mobilização dos estudantes e consideramos que o caminho para a gente poder vencer o Tarcísio e inclusive o arcabouço fiscal, os ataques do governo federal, é a unificação da greve dos estudantes, da mobilização dos trabalhadores da USP com os trabalhadores da CPTM, da Sabesp, do metrô, né, numa mesma luta, se possível. Consideramos que inclusive seria o melhor através de assembleias unificadas para que a própria base possa decidir os rumos da mobilização, se possível com um comando unificado de greve, né, e com um ato unificado de todos os setores que estão em luta para lutar contra o Tarcísio e também contra o arcabouço fiscal, né. Esse é o caminho que a gente considera que seria o mais frutífero e o que poderia fortalecer essa mobilização, como eu disse, inclusive aqui na mesa, abrindo o caminho a que o movimento estudantil, a que outras categorias de trabalhadores no país inteiro possam entrar na cena política e dar uma resposta para a crise que seja impor que os capitalistas paguem a crise, não a nossa classe nem o movimento estudantil. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Biana, da Unidade Popular, também do Movimento Luta de Classes. E eu queria saber, você que também falou na mesa agora, né? Qual que é a importância de unificar as lutas como essa da greve da USP, dos estudantes, os funcionários que podem vir a se somar, né, dos professores? Qual é a importância de unificar essas lutas contra os ataques do Tarcísio, unificar com as lutas dos metroviários, dos trabalhadores da CPTM e da Sabesp?
E além da importância dessa unidade das lutas, qual o caminho que vocês veem para, de fato, conquistar essas vitórias e avançar no movimento como um todo? Olha, a gente acredita que é importante massificar o movimento. Então, a unificação também tem a ver com isso. A gente precisa colocar as pessoas, os trabalhadores, os estudantes, os jovens, as mulheres, as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, em movimento. E se isso significa que cada um desses setores vai realizar movimentos ali em torno das suas pautas econômicas específicas e depois isso vai ser unificado para defender uma pauta geral, política, então que seja dessa maneira. Então a gente acha que, na verdade, enfim, esses são exemplos, mas a gente poderia considerar outras lutas exemplos dessa necessidade da unificação, né? E outra pergunta mesmo? Qual o caminho para conquistar as vitórias? Isso, e o caminho, assim, pelo menos desse assunto que nós estamos construindo aqui, justamente é colocar as pessoas em movimento e, nesse caso, construir essa greve unificada, assim, consequente, envolvendo os trabalhadores, conversando com os trabalhadores, não só aqueles que são dessas categorias, mas os trabalhadores que utilizam transporte, que se preocupam com a qualidade dos serviços públicos, com a Sabesp, enfim. Então acho que a gente deve fazer um grande movimento massificado mesmo, em defesa dessas greves, dessas mobilizações, para além das categorias, para a gente avançar nas nossas pautas. Então, acho que o caminho realmente é a construção dessas lutas, dessas greves. Obrigado. Eu estou aqui com o Altino, diretor do Sindicato dos Metroviários, do PSTU, e eu queria saber qual que é a importância de unificar as lutas no estado de São Paulo contra o governo Tarcísio, né? E qual a importância da USP se unificar nessas lutas também, tentar construir junto. E, para além dessa importância, qual o caminho de luta que vocês acham que é o ideal para a gente vencer não só esses ataques do Tarcísio, né, as privatizações, a precarização da USP, e como avançar na luta e fazer a luta também estourar em outros setores da classe trabalhadora do país? Primeiro a gente tem que se entender como classe trabalhadora, entendeu? Então, primeiro nós estamos enfrentando os patrões que têm seus representantes, e os representantes são os governos. Aí eu digo o Tarcísio aqui em São Paulo, mas todos os governos, inclusive o governo Lula e Alckmin. Então, todos, de uma certa forma, cada um ao seu estilo, um mais de ultradireita, um dito de esquerda, representa os interesses dos grandes empresários. Isso dá para se comprovar através das políticas, por exemplo. A lei da PPP é do Haddad de 2004 e ele promete uma nova PPP. O Lula privatizou o metrô de Belo Horizonte, que o Bolsonaro encomendou e ele privatizou em março. E nós estamos enfrentando o Alckmin aqui, de tanto brigar contra o Alckmin, né, que agora é o companheiro Alckmin para alguns, para mim não é, o Tarcísio, que quer privatizar o metrô CPTM e a maior empresa de saneamento básico da América Latina, que é a Sabesp. Então esse é um problema de toda a população, de todos os trabalhadores. Por isso que interessa a juventude, aos trabalhadores da USP e tal. Como também nos interessa que a universidade pública permaneça, se fortaleça, e não se enfraqueça e diminua. Na verdade, eu gostaria que tivesse mais USP, mais professores, mais unidades para poder atender a população. Inclusive no futuro, como existiu em alguns países, como por exemplo, onde teve a Revolução Russa, mesmo a cubana em um período, onde os estudantes que queriam estudar não faziam vestibular, porque tinha universidade pública. Então a pessoa se inscrevia, não tinha esse negócio de vestibular já é uma excrescência por si só. Então você tem poucas vagas, um número limitado e tal. Então, na verdade, é um combate contra a ganância dos grandes empresários. E esses grandes empresários estão entrando em lugares que antes não entravam. Na educação, que já entraram no passado, mas entrando nas universidades públicas, uma das poucas que restaram públicas, né? Mas também tem o ensino médio e o ensino fundamental. Inclusive, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, o ensino infantil, uma boa parte está terceirizada através dessas supostas ONGs e outras empresas. E também agora entrando no sistema de transporte e mesmo no saneamento básico, bem no período onde você deveria considerar o saneamento básico como estratégico. Na falta de água mundial, um dos grandes reservas, um dos grandes minérios do mundo, e as empresas privadas, principalmente multinacionais, se interessam em tomar conta disso.
Então, na verdade, é uma maneira de fazer mais uma rapina do Estado a favor dos grandes empresários. Então, é uma luta comum. Então, a gente fortalece o trabalhador da USP, os estudantes da USP, eles nos fortalecem, é uma luta conjunta dos estudantes trabalhadores. A gente usa até a expressão unificou, né, para fazer a rima, unificou, estudante e trabalhador. Unificou, CPTM, Sabesp, no caso a USP e metrô. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Lucas D'Ameto, da esquerda marxista, que faz parte aí da construção da luta contra a privatização da CPTM, metrô e Sabesp, ferroviário. E eu queria saber, primeiro, como vocês veem esse movimento de unificação das lutas, a importância da unificação das lutas para buscar a vitória, né, das pautas de vocês, e qual é o caminho que vocês acham que é necessário ser tomado para que essas reivindicações contra a privatização parem, enfim, e como a gente pode avançar na luta. E também, já que você é ferroviário, se quiser comentar aí dos problemas diários aí dos trens da CPTM privatizados, né, nos últimos dias, fica à vontade. Não. Primeiro, a gente vê com muitos bons olhos a unificação da luta. Inclusive, esse tem sido o nosso combate central desde 2019, quando a gente fundou o comitê, né? É aquilo que acho que eu já falei da outra vez, mas a gente entendia a privatização da CPTM como parte de um período histórico que a gente está vivendo, de ataques constantes a todo o conjunto da classe trabalhadora. Então, a privatização da CPTM é só mais um novo capítulo, né? Que veio depois da reforma da Previdência, reforma trabalhista, e também seria o capítulo anterior a outros ataques que agora a gente está vendo, Tarcísio ameaçando o metrô, Sabesp, etc. A gente ainda vê uma resistência muito grande por parte das direções. Nesse sentido, a gente entende que não teria sido possível essa unificação sem um movimento e pressão da base muito grande que aconteceu desde o começo desse ano, né? A partir da agitação da palavra de ordem, uma frente única contra todas as privatizações. A própria questão da greve do dia 3, da maneira como foi marcada, né? A greve vai ser importantíssima, vamos construir com todas as forças, mas uma greve de 24 horas no dia 3, na nossa visão, está completamente equivocada. O Tarcísio sabe que ele só precisa aguentar 24 horas, ele não precisa fazer nenhuma concessão, só esperar o movimento acabar, porque ele já tem data marcada para acabar. E ao mesmo tempo a gente tem um ataque marcado, que é o processo de licitação das bilheterias do metrô para o dia 10 e o processo de licitação do pátio de manutenção para o dia 17. Então, nosso entendimento, esses são dois ataques fundamentais que vão enfraquecer muito a categoria do metrô, a partir do momento que introduz a terceirização, né, infraciona ainda mais a categoria. Então, a gente acha que já tinha que partir para a greve tempo indeterminado a partir de agora, não apenas de 24 horas, né? Sem falar que a gente sabe que depois Tarcísio vai vir babando, né? Ele é um covarde, ele vai esperar o movimento desmobilizar e aí ele vai vir para cima com repressão, demissão, etc. Por isso que a gente está pautando em todas as nossas intervenções públicas a importância da gente discutir e já se preparar para esse ataque. Tem que ter encaminhamento claro e a gente vai discutir isso novamente no ato Assembleia do dia 2 antes da greve, né? Que em caso de demissão tem que voltar todas as categorias imediatamente para a greve. Não importa quantas demissões e quais categorias que sejam, né? Ao mesmo tempo alertando para a possibilidade do Tarcísio de querer fracionar as categorias e buscar negociações em separado, que a gente também é completamente contra. Então, apesar dessa resistência, a gente está vendo como o movimento está andando, não teria sido possível sem essa pressão, essa mobilização da base, né? Não vai ser no dia 3 que a gente vai impedir, isso precisa ficar bem claro, que a gente vai derrotar os planos do Tarcísio. Poderia ser se fosse greve por tempo determinado, que estão querendo jogar para janeiro, que na nossa visão não faz o menor sentido e, como eu disse, favorece, facilita para o Tarcísio passar os ataques que ele já tem marcado, né? E para comentar essa questão dos trens, a gente está vendo, né? Novamente nas linhas 8 e 9, o dano constante, não só à infraestrutura, por causa da falta de manutenção, que a empresa privada não tem o menor interesse em fazer manutenção, mas também nos próprios equipamentos que eles usam e são da CPTM. Então todo dia a gente chega lá, foto em grupo, de trens completamente deteriorados, trem esses que são da CPTM e depois vão ter que voltar para a empresa, né? Então está bem claro que o projeto de privatização já mostrou para que serve, é para enriquecer os empresários às custas da imensa maioria. Eles têm um governo firmado, um contrato firmado com o governo do estado, que eles não têm o menor incentivo para investir em nada, eles vão receber dinheiro independente disso. Na verdade, quanto mais precarizado ficar e menos pessoas usarem o sistema, diminui o desgaste de material e, portanto, aumenta a margem de lucro deles, né? Como eu venho sempre dizendo, para eles prestar um péssimo serviço é um ótimo negócio. Então, reverter revogar a concessão imediatamente. Não tem outra alternativa. Isso está ficando cada vez mais claro, principalmente a partir dessas últimas 2 semanas aí de falha. Beleza, obrigado.